Meus irmãos, nós vamos fazer a leitura agora no capítulo 8 do Evangelho de João, para a nossa meditação nesta noite. Nós vamos ler do versículo 31 até o versículo 39. Diz assim a palavra do Senhor. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe eles. Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro o meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade
eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela esta mensagem da tua palavra. Queremos meditar, Senhor, sobre esse texto ainda mais um pouco. E pedimos que derrame sobre nós o teu Santo Espírito, para que possamos compreender a mensagem que tens para nós nesta noite. E assim gravá-la em nossas mentes e corações, para praticá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, nós temos vivenciado momentos turbulentos em nosso país. Este ano é ano de eleição e as tensões entre os poderes constituídos da República e os políticos se acentuam, com declarações de ambos os lados, com o objetivo único de diminuir ou de desqualificar o seu oponente. Mas há um tema muito evidente, que é o da liberdade, começando com a liberdade de expressão, que é tão fundamental para nós, os cristãos, no que diz respeito à pregação do Evangelho de Cristo, da salvação de Jesus, conforme a Bíblia. Sabemos, por conhecimento da história bíblica e da história secular, que desde o início da igreja cristã, sempre houve sistemas políticos que visaram calar a pregação do Evangelho de Cristo. Desde Nero, o imperador romano, que pôs fogo na cidade para incriminar os cristãos, passando por regimes autoritários pela história, que sempre tiveram a intenção de privação da liberdade de culto e de expressão livre. E ainda vemos em nossa época em vários lugares, em vários países do mundo, regimes como estes, que não permitem a pregação da palavra de Deus, que colocam os cristãos em campos de concentração para calá-los, quando não os matam, quando não os torturam. A tentativa da proibição da pregação do Evangelho sempre existiu e sempre vai existir. O inimigo da cruz sempre irá trabalhar fortemente para estabelecer esta restrição da liberdade de culto, a restrição da pregação do Evangelho de salvação, onde ele conseguir estabelecer tais sistemas totalitários, anticristãos, ele vai fazer de tudo para calar a igreja e os crentes. Para isso, ele vai usar dos seus adeptos, vai fantasiá-los com a fantasia linda, vai tentar enganar a todos com as suas palavras mentirosas, para iludir a quem puder. Na palavra de Deus, nós já vemos Jesus profetizando a respeito desses dias. Lá em Mateus capítulo 24, ele afirmou: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos.
há muitos sinais que nos alertam sobre essa proximidade da vinda de Cristo. Não sabemos se são reais, porque ninguém sabe quando Cristo voltará. Por isso é preciso que nós estejamos sempre alertas, porque Ele pode vir a qualquer instante. Mas, meus irmãos, nessa meditação que farei agora, eu quero abordar outro aspecto da liberdade. Vamos considerar sobre a verdade que liberta, que é o tema desse sermão. A verdade vos libertará. A despeito de tudo e de todos, a verdade fará livre àqueles que crerem em Jesus Cristo como seu Redentor, como seu Senhor, como seu Salvador, como o doador da verdadeira liberdade. E isso para aqueles que lhe forem fiéis. Em primeiro lugar, é importante destacarmos algo que Jesus falou e que é fundamental para essa liberdade por Ele oferecida. Primeiro ponto, é necessário ser fiel. Conforme nós lemos no versículo 31 do texto base nessa nossa meditação, depois do último discurso, muitos que ouviam a Jesus creram nele. E então ele se volta para eles de forma objetiva, dando-lhes instruções no que deveriam fazer, como crentes em Jesus Cristo, como crentes nele. E ele alerta: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E em seguida ele acrescenta: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta verdade contida na palavra de Deus, contida nos ensinamentos de Cristo, que nós devemos manter-nos fiéis a ela, para que possamos conhecer essa verdade que liberta. Aqui existe uma ligação íntima, uma ligação indissolúvel. E Jesus estava fazendo exatamente a verificação a respeito da fidelidade daqueles que nominalmente creram nele. Aqueles que naquele momento haviam aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Porque é necessário ser fiel a Jesus para se obter a verdadeira liberdade. Meus irmãos, não são as emoções, não são declarações superficiais, não são aparências que fazem o verdadeiro discípulo de Cristo. Não, nada disso. É a devoção fiel, a devoção permanente, a perseverança no estudo e na prática do ensino e da vontade de Deus. E Jesus acrescenta que eles iriam conhecer essa verdade que o faria livres. Como assim livres? Eles perguntam. Nós somos filhos de Abraão, jamais fomos escravos. Os judeus tinham essa convicção. Aqueles ouvintes ali de Jesus ficaram ofendidos com essa ideia de serem escravos. Isso apesar da dominação política por Roma, pela qual eles estavam submetidos ali naquele momento. E o fato de serem descendência de Abraão e à espera de um melhor futuro para a nação em cumprimento das promessas, e mais a liberdade social e individual que gozavam naquele momento da história, fazia com que eles se sentissem chocados com qualquer menção, qualquer ideia de que eles eram escravos.
Nós somos filhos de Abraão, insistem eles. Com Jesus, Ele é nosso Pai. Estavam reivindicando para si a herança espiritual que receberam de Abraão e, consequentemente, suas ações. Teoricamente, seguiam a linha teológica do próprio Abraão. E você, Jesus? Perguntavam ele, é filho de quem? Que liberdade é essa da qual você está falando para nós? Mas Jesus não estava falando da escravidão física, de trabalhos forçados e coisas semelhantes. Estava falando de outro tipo de liberdade. E esta é a segunda lição que destacamos nesta meditação. Entre tantas, a verdadeira liberdade. A liberdade real. A liberdade que não se compra. A liberdade que não se barganha. Não se troca por nada. Aí a liberdade que é eterna e da qual quem a recebe jamais pode perder. Jamais pode perder. Quem recebe a liberdade que Cristo dá, jamais pode perder essa liberdade. Jesus lembra àquelas pessoas que a submissão ao pecado resulta, sim, numa servidão moral, numa escravidão moral. E todos aqueles que rejeitavam a Jesus e que rejeitam a Jesus até hoje, são escravos desta servidão do pecado e são escravos do pecado, são servos do pecado, estão presos, prisioneiros. Porém, aqueles que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus, alcançam a libertação do pecado e libertação para serem feitos filhos de Deus. Jesus estava dizendo àqueles homens que o fato de eles serem filhos de Abraão não os tornava livres, que essa ideia era vazia e inútil. E por que isso? Por que Jesus falava isso? Porque aqueles judeus não tinham qualquer relação moral com Abraão, eram simplesmente descendentes, mas a sua relação moral com Abraão não existia. E o simples fato de quererem prender a Jesus para depois matá-lo, prova isso. Que eles não estavam ligados moralmente a Abraão. Abraão era filho de Deus. Abraão provou isso com a demonstração de sua fé, em atos de obediência e de fidelidade por toda a sua vida. Abraão ouvia a voz de Deus e cumpria as suas determinações. Não aqueles homens que estavam ali diante de Jesus, não faziam nada disso. Abraão deixou a sua terra, seus parentes, o seu conforto, as suas riquezas, quando já passava dos 70 anos de idade, para ir para uma terra desconhecida, porque Deus o enviara para lá. Esteve a ponto de sacrificar o seu único filho, o filho da promessa, simplesmente para obedecer a Deus. Abraão ouvia a Deus, porque Abraão era um homem de Deus. Mas não todas aquelas pessoas que cercavam Jesus, que ouviam Jesus, porque se fossem filhos de Deus, como Abraão, amariam e respeitariam o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que ali nos falava. E é Jesus que declara, vamos ler aqui os versículos 42 até o 47, o que Jesus está falando. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra.
Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Assim é o diabo. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso, porque ele é o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouçam bem isso. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. O fato de aquelas pessoas odiarem a Cristo e a falta de capacidade de entenderem e apreciarem a sua mensagem indicavam que o seu relacionamento moral não era com Deus, mas com o diabo, com o inimigo. É esse personagem maligno que tem suas atividades caracterizadas pelo ódio à verdade, pelo rancor sanguinário que aqueles judeus estavam demonstrando. Este é exemplo dos seguidores de Satanás. O ódio à verdade e rancor sanguinário contra Jesus Cristo e seus seguidores. E a afirmação de Jesus a esse respeito não é feita com meias palavras. Ele diz diretamente: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Vocês querem satisfazer os desejos. Não me dais ouvidos, porque não sois meu. Mas em meio a tudo isso, em meio a todo o tumulto que se fez ali, naquela hora, naquele momento, Jesus faz uma promessa magnífica. Ele diz assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Versículo 51. De uma forma invertida, Jesus aqui está falando mais uma vez da sua missão de Salvador. Mais uma vez, Ele está oferecendo aos seus seguidores, aqueles que ouvem a sua voz, aqueles que lhes são fiéis, está oferecendo para eles todos a vida eterna. Outra vez está dando oportunidade para as pessoas entregarem suas vidas a Ele, para que tenham plenitude de vida. Foi isso que Ele disse: eu vim para que tenham vida, e para que tenham vida em abundância. Não mais uma vida de escravos, meus irmãos, mas uma vida de livres, libertados pelo sangue de Jesus. Não mais uma vida limitada às coisas deste mundo que é tenebroso, que jaz no maligno. O que Jesus oferece é uma vida livre de medos, de frustrações constantes. Ele oferece uma vida regida por um Salvador poderoso e amoroso, dirigida pelo próprio Deus, Criador de tudo e Criador de todos. Vejam, meus irmãos, Jesus não está vendendo nada. Ele está oferecendo tudo de maneira graciosa, gratuita, pela sua graça. Chega de prisão, chega de escravidão, chega de prazeres no pecado, chega de aflição quanto ao futuro que será de mim. O que será depois da morte física nesta vida? O que será? Chega disso. Jesus promete vida eterna. Tudo será novo, vida nova,
esperança renovada, cabeça erguida, olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E o versículo 36, nós lemos aquilo que Jesus diz para todos nós, para todos que têm ouvidos, que ouçam a voz de Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você tem alguma dúvida quanto a isso? Se você tem alguma dúvida quanto a isso, entrega sua vida a Jesus. Se você já entregou a sua vida a Jesus, já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não pode ter mais essa dúvida. Acabou. Você está livre para sempre. Eternamente livre. Jesus lá, conforme relata João no capítulo 10, ele diz que aquele que vem a mim de maneira nenhuma jogarei fora. Aqueles que meu Pai me deu estão nos meus braços. E ninguém pode arrancá-lo dos braços do Pai. Se você já entregou sua vida a Jesus, você está livre para sempre. Porque você confiou na verdade que liberta. Para concluir, meus irmãos, permanecer nas palavras de Jesus significa aderir ao seu ensino. Adotar os ensinos de Jesus para a sua vida. Praticar os ensinos de Jesus em sua vida. O poder com que Jesus falava já levara alguns a recebê-lo. Poder com que Jesus pregava já levaram alguns a segui-lo. Mas ser discípulo de Jesus é algo diferente. É algo constante, meus irmãos. Ser discípulo de Jesus, ser cristão, é um estilo de vida. E um estilo de vida que exige fidelidade absoluta. Jesus quer as suas ovelhas dentro do seu aprisco, com Ele, seguindo a sua voz, andando pelos caminhos que Ele conduz, e não por qualquer caminho. Um discípulo verdadeiro está sempre sintonizado com a instrução recebida do seu mestre e aceita as instruções não mecanicamente, mas com inteligência, usando o raciocínio que Deus dotou a todos os seres humanos. A instrução do mestre torna-se regra de fé e prática do discípulo fiel. Os discípulos de Jesus, todos já ganharam a liberdade para segui-lo livremente. E mais ainda, foram tornados filhos e bem-vindos são à casa paterna. Jesus recebe a todos de braços abertos. Na casa de meu Pai, diz ele, há muitas moradas. Se não for assim, eu já vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O nosso Senhor e Salvador tem um lugar preparado para cada um dos seus filhos. Os antigos donos, o pecado e seu príncipe já não têm poder sobre os discípulos de Jesus. E Jesus insiste em usar os termos pais e filhos, meus irmãos, prestem atenção nisso, num sentido étnico,
Porque filhos são aqueles que levam as características dos seus pais, não é verdade? O DNA dos seus pais. E assim, mentirosos e pecadores contumazes, os rebelados contra Deus, apresentam as características do seu pai, o diabo. Enquanto que aqueles que se submetem a Jesus, são discípulos de Jesus, praticam seus ensinamentos, apresentam as características do seu pai, que é o próprio Deus. Está claro, irmãos? Os cristãos têm que apresentar as características do seu pai, as características de Jesus Cristo, aquilo que ele nos ensinou, falando e mostrando com as suas atitudes e com sua própria vida. E vejam, meus irmãos, que triste o fim deste capítulo que nós lemos. Quando mais uma vez os incrédulos, aqueles que ouviram Jesus pessoalmente, tentam apedrejar Jesus por suas palavras. Que triste, meus irmãos, quando os filhos deste mundo mantêm seus corações endurecidos, com as portas fechadas para aquele que está à porta e bate. Meus irmãos, que triste quando hoje, em nossos dias, muitos ainda querem apedrejar Jesus Cristo simbolicamente, negando a sua divindade, negando o seu poder e mais, negando o seu amor, não colocando em prática uma vida de um autêntico discípulo. Que triste, meu irmão, meus irmãos e minhas irmãs, quando nossas atitudes, que devem revelar as características de nosso Pai, revelam o Pai que não queremos revelar, mas que ainda tem domínio sobre nós. Jesus continua falando aos corações através da sua palavra. Não deixe de consultar a sua palavra para saber o que Ele quer de você como seu discípulo. Busque a verdade nos seus ensinos, nos ensinos de Jesus, nos ensinos da palavra de Deus, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A real liberdade, a liberdade que vos manterá livre por toda a eternidade. E se você ainda não é livre, é porque não abriu o seu coração para Jesus. Porque você não falou: entra Jesus no meu coração, eu sei que sou pecador, mas me arrependo diante de Ti, peço perdão, Senhor, entra na minha vida, toma conta de mim, seja o meu Senhor, o meu Salvador. Se você já fez isso, você já é livre. Você tem a verdadeira liberdade. Ainda é tempo de ser livre. Enquanto você respira, ainda é tempo de ser livre. Não faça como aqueles judeus. Nunca fui escravo, nunca me levou preso, sou filho de Abraão, eu tenho tradição, eu tenho herança. Minha bisavó, meu avô, meu pai, minha mãe, todos eram da igreja. Eu também fui na igreja quando era pequeno, ainda vou na igreja de vez em quando. Não, herança não salva ninguém, descendência não salva ninguém. Só Jesus Cristo pode te dar a liberdade verdadeira, somente Ele, mais ninguém. E meus irmãos, não precisa mais nada. A liberdade que Cristo dá, a verdadeira liberdade, é tão simples
que muitas pessoas duvidam dessa liberdade porque ela é simples. Basta uma simples entrega. Entrega a sua vida a Jesus, não há nada melhor do que isso, ser livre para sempre, ganhar a vida eterna, não se preocupar mais com as coisas desse mundo. Nós vamos ter aflições? Vamos ter, mas é passageiro, meus irmãos. Quantos anos nós vamos viver? 30, 40, 50, 80, 100? E o que é isso em comparação com a eternidade? Nada. Nada. Põe nas suas mentes isso. Por que eu vou ficar preso, escravo, durante esta vida, e ainda vou herdar a punição eterna? Eterna. A vida é eterna e a punição também é eterna. O que você vai escolher hoje? A liberdade real, verdadeira? A promessa de Jesus que te dá a vida eterna, te livra das garras do pecado? Ou você vai preferir continuar seguindo o seu Pai, que vai te levar junto com Ele para o fogo eterno? Você está ouvindo a palavra de Deus falar ao seu coração hoje. É Deus que está falando com você. É a sua palavra que nós lemos aqui, é Jesus falando diretamente com você. Não tampe os seus ouvidos, não endureça o seu coração para Jesus. Ele quer te libertar hoje mesmo, agora mesmo, nesse instante. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Que Deus nos ajude a sermos discípulos fiéis do nosso Senhor Jesus, que nos dá a vida eterna e a liberdade permanente.